Conselho de Segurança é formado por 15 integrantes, 10 são rotativos. Os 5 permanentes são quem realmente manda na organização: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Tem o chamado poder de veto, ou seja, esse grupo de países pode derrubar qualquer resolução. Este privilégio transforma determinadas reuniões em embates de forças, desprezando o interesse comum. Eu conversei com o pesquisador da USP para temas de política internacional, Pedro Costa Júnior, também sobre os motivos que levaram a essas últimas cúpulas dentro da ONU e principalmente a troca de agressões entre Irã e Israel. Vamos acompanhar. A escalada do conflito entre Irã e Israel, ela tem impactos diferentes na corrida presidencial nos Estados Unidos. Primeiro, para Biden, ela não é interessante. Ela não é interessante para Biden, nem para a sua administração democrata, nem para o seu corpo de política externa. Por quê? Porque Biden já está envolvido em diversos conflitos internacionais. Ao contrário de Trump, seu antecessor, e agora possível sucessor, o ex-presidente Trump, Biden foi muito ativo, é muito ativo nas questões militares internacionais. Trump teve uma política externa mais isolacionista, no sentido de que ele não se envolvia nos conflitos internacionais. Biden não. Biden ele se envolve, ele está diretamente envolvido no conflito de Israel com a Palestina, é o grande fornecedor de armas, o grande financiador dessa guerra, e está envolvido até o pescoço, o governo democrata, na guerra da Ucrânia. Na guerra da Ucrânia contra a Rússia. E são pacotes, digamos, infinitos para sustentar o exército de Zelensky. Então, há muita crítica a Biden nesse sentido, do lado, obviamente, dos republicanos, de Trump, por tratar o seguinte: o que Trump argumenta, e os conservadores, os republicanos no Congresso? Os problemas internos dos Estados Unidos são prioritários, são mais importantes do que o dinheiro, a enxurrada de dinheiro que está sendo despejada na Ucrânia, no Oriente Médio e em outros conflitos do mundo. É preciso resolver a migração, é preciso resolver a economia, é preciso resolver a questão da inflação, do emprego, é disso que se trata. Então há uma crítica nesse sentido, muito forte. O Biden, ele perde aí em 2 pontos do seu eleitorado, além dessa crítica muito forte do Partido Republicano e de Trump especificamente, que diz o seguinte: como nós temos um presidente fraco, Israel é atacado pelo Irã, como nós vimos agora, ou contra-atacado. Se estivesse um presidente forte, como ele, Trump, isso jamais aconteceria. Foi a primeira declaração de Trump. Agora, qual que é a sensibilidade de Biden? Dentro do Partido Democrata e do governo, digamos, do eleitorado democrata, ele tem sofrido críticas no sentido de, primeiro, como vai ser uma eleição muito acirrada, provavelmente, ao que indicam as pesquisas, o eleitorado muçulmano nos Estados Unidos vota no Partido Democrata historicamente. E, ao atacar, de certa maneira, repreender, entrar numa guerra com o Irã, que é uma possibilidade aí no horizonte, que pode, levar os Estados Unidos junto com Israel, Biden perde o eleitorado. Não que eles vão votar nos republicanos, mas eles não vão votar. Ele perde o eleitorado democrata muçulmano. Isso pode ser decisivo. É uma eleição cabeça a cabeça. E no segundo momento, o outro eleitorado que ele perde é dos jovens, ou dos democratas, digamos, mais engajados, os chamados jovens democratas, que são contra essas intervenções dos Estados Unidos militares. E, mais uma vez, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Esse é o ponto crucial, não é obrigatório. Ele é um voto facultativo. Ele acontece numa terça-feira, durante um dia de trabalho, as pessoas têm que ir votar, ou no horário do almoço, acordar mais cedo, ou sair mais cedo do trabalho, enfim. Então, o que acontece agora, nesse momento que as pesquisas mostram, democratas, é que uma parte do eleitorado que vota no Partido Democrata e que vota em Biden não está disposta a ir votar no dia das eleições. Isso daria a vitória no colo de Trump. O Conselho de Segurança das Nações Unidas está completamente obsoleto. Ele representa uma realidade que não existe mais, é uma realidade de 80 anos atrás, do pós-Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, evidentemente, o mundo mudou, mas o Conselho de Segurança não. Ele continua o mesmo, continua imutável. E urge uma reforma no Conselho de Segurança, no sentido de aumentar tanto a sua eficácia como a sua legitimidade. O veto é um problema, porque o veto confere um congelamento ao Conselho de Segurança que não lhe permite uma eficácia.
E o segundo ponto é a legitimidade. Por quê? O mundo mudou. Não é possível falar num conceito de segurança em pleno século XXI sem a Índia, a maior população do planeta Terra, uma potência nuclear, potência econômica, uma potência asiática. Não é possível falar no conceito de segurança das Nações Unidas sem falar do principal economia, líder da União Europeia, a principal economia da Europa, que é a Alemanha. A Alemanha não está porque ela perdeu a Segunda Guerra Mundial, mas ela se reconstruiu e o mundo hoje é outro. Ela encabeça a União Europeia mais do que nunca. Não é possível falar de um conceito de segurança sem países como o Japão, que é a terceira economia mundial, um país de uma economia muito importante, sem um representante africano, sem um representante latino-americano, nesse caso, obviamente, o Brasil. Então, ele precisa de uma reforma profunda e considerável. E ele foi desmoralizado de maneira, digamos, solar, olímpica, em 2003, quando, apesar do veto de 3 países, os Estados Unidos ainda assim desrespeitaram o Conselho e invadiram o Iraque, na chamada Guerra ao Terror de George W. Bush. Ora, com relação às disputas hegemônicas e no Oriente Médio mais específico, o que nós temos no Oriente Médio é um xadrez geopolítico muito intricado. Ele é complexo e ele envolve interesses distintos nessas disputas pelo poder mais amplo, que envolvem Estados Unidos e China, e Rússia, num segundo momento, aliado à China. Por quê? Porque ali no Oriente Médio, as coisas não são tão claras, elas não são preto e branco, são nuvens muito, muito cinzas, os gatos são mais pardos ali, digamos assim. Então, nós temos Israel, que é o ator central. Israel é o principal aliado dos Estados Unidos. Trata-se de uma aliança umbilical. Quando os interesses de Israel são feridos, os interesses de Washington são feridos e os Estados Unidos estarão dispostos a entrar de cabeça e alma para defender Israel. Agora, a Rússia tem boas relações com Israel. Desde a União Soviética, a Rússia tem muito boas relações, com relações históricas e econômicas importantes com Israel. Embora seja grande oponente dos Estados Unidos, sobretudo na guerra da Ucrânia, onde os Estados Unidos encabeçam a OTAN e financiam a Ucrânia, ambos têm boas relações. A Rússia também tem boas relações com Israel e também tem boas relações com o Irã, nesse caso, que é inimigo dos Estados Unidos. O Irã, desde 1979, da Revolução do Shah. Antes, aliados dos Estados Unidos, a Revolução joga eles contrariamente. Então, a Rússia tem boas relações com os dois, inclusive a Rússia tem muitos pactos militares com o Irã. A exportação de drones iranianos para a Rússia agora é um destaque, usados na guerra na Ucrânia, para dar um exemplo. E a China? A China não quer guerra com ninguém. A China quer a paz chinesa. A China interessa para ela expandir os tentáculos geoeconômicos por todo o sistema mundo. A China quer expandir as novas rotas das sedas, que já estão em mais de 140 países do mundo, firmadas ou assinadas, e o Oriente Médio é uma região sensível e extremamente delicada e estratégica. Por quê? Porque parte essencial das rotas da seda passam por lá, passam pelo Irã. A China se aproximou muito do Irã nos últimos anos, na última década especificamente, desde 2013, quando Xi Jinping ascende ao poder, devido às sanções ocidentais, do Ocidente coletivo sobre o Irã, o Irã ficou muito isolado, então se aproximou muito da China, se aproximou muito da Rússia e também se aproximou da Índia, que também tem boas relações com Israel. Principalmente esse governo do Modi, e relações econômicas com Israel. E a China também tem boas relações econômicas com Israel. E tudo que a China quer é que as suas economias, os seus produtos, as suas mercadorias, escoem pelo mundo afora e passem pelas rotas. Para isso não pode ter guerra. A China não quer instabilidade nenhuma. A China quer um Oriente Médio mais estável possível para negociar, para fazer dinheiro.